Quando você tem uma criança especial em casa, as miudezas da vida mudam. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Depois de um tempo a gente se adapta. A gente vê que a gente pode viver sem a droga. Problemas no trabalho, problemas familiares, problemas diversos, e aí elas utilizam da droga como o estopim, né, daquilo. É necessário que se invista em políticas públicas, não apenas em aumento de penas, em punições mais exemplares, em encarceramento. A Anny nasceu um pouquinho prematura e foi para UTI com quadro de infecção, e aí foi para casa. E aí a gente notou que ela se comportava de uma maneira diferente da outra filha mais velha, e com 45 dias ela começou a convulsionar. Quando ela fez 4 anos e meio mais ou menos, ela começou a ter umas crises mais fortes, e em decorrência dessas crises e também da síndrome, ela teve uma regressão total. Então, a Anny, de uma criança que andava e falava algumas palavrinhas, em um período muito curto de 4 meses, ela voltou a ser um bebê, e não se mexia mais, não sorria, não chorava, não nada. E aí, nessa época, a gente ficou muito desesperado e resolvemos fazer uma cirurgia para implantar um aparelho, para ver se a gente conseguia segurar as crises e para que ela parasse a regressão. Não teve um resultado satisfatório, e aí foi que a cannabis apareceu na nossa vida. O uso medicinal da maconha, ela já está bastante consolidada na ciência com relação a essas convulsões, especialmente em crianças com doenças raras, mas não só nas convulsões. Nós temos estudos que demonstram efetividade na doença de Alzheimer, por exemplo, né, em outras doenças do sistema nervoso central. A gente tem vários estudos avançando, trazendo benefícios do canabidiol, do THC, que é o princípio ativo da maconha, para diferentes agravos, né? Chegava a um ponto dela ter um risco de morte iminente, porque ela convulsionava o tempo inteiro. E então a gente deu a primeira dose para ela, e com 1 semana nós começamos a perceber que o número de crises começou a diminuir. Ao final de 9 semanas, ela conseguiu ficar 1 semana inteira sem nenhuma crise. Eu acho que o Brasil avançou muito nos últimos anos, muito em decorrência por uma mobilização social, né, e pelo avanço, especialmente pelo avanço da ciência. O Brasil ele tem, em algumas áreas ligadas às substâncias proscritas, eu vou citar algumas do grupo da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, por exemplo, do canabidiol, que era uma substância proscrita até 2015, era classificada da mesma forma que a heroína, e isso não tinha o menor sentido, porque o canabidiol ele não é uma substância psicomimética, ele não causa dependência, tolerância, nem abstinência. Então, houve um avanço nesse sentido. É um esforço da medicina, né, dos pesquisadores, avançarem nessa análise e na descoberta de novos produtos, novas terapias, e não há por que ter preconceito com qualquer tipo de planta, inclusive a cannabis sativa. Em 2013, os pais de Anny resolveram importar clandestinamente dos Estados Unidos o medicamento à base de canabidiol. A Anvisa reteve o produto meses depois, porque ele não tinha registro no país. Eles entraram na justiça para continuar o tratamento e a decisão foi rápida. Em 1º de abril de 2014, o advogado entrou com a ação e no dia 3 já tinha a autorização da justiça para a importação do canabidiol. Depois disso, outras famílias também conseguiram fazer esse tipo de tratamento dentro da legalidade. Em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária disponibilizou o procedimento de importação de produtos à base de canabidiol por pessoa física para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde. Para isso, é preciso fazer um cadastro na agência. Pode ser pela internet, e-mail ou pelo correio. No site da Anvisa tem todas as informações necessárias com o passo a passo para a importação. Recentemente, a cannabis sativa entrou na lista das denominações comuns brasileiras, ou seja, pode servir de interesse da indústria farmacêutica no Brasil.
Isso é importante? É bastante importante, mas ainda é pouco suficiente para a nossa realidade. Por quê? Porque, por exemplo, no caso do canabidiol, a importação da substância é uma importação muito cara e que não é possível que as pessoas, de um modo geral, tenham recursos para financiar esse tipo de medicamento. A liberação de substâncias para uso medicinal não está proibida pelas convenções de Viena. Ainda mais, as Nações Unidas, a UNGAS, mostrou a preocupação porque muitas vezes medicamentos para paliar a dor não estão ou não chegam à população que precisa. O judiciário, eu acho que foi importante nesse sentido, e para nós, a ciência, essa reclassificação foi muito importante porque no meu laboratório eu não tenho uma substância proscrita. Eu posso trabalhar com uma substância controlada, assim como são os antidepressivos, os anticonvulsivantes, e isso realmente abriu uma facilidade para nós cientistas estudarem de uma maneira muito mais tranquila. Se você tiver um olhar diferenciado para a cannabis, vamos colocar só a cannabis a princípio. Ela tem um potencial medicinal inegável, ela tem um potencial industrial que muita gente não conhece, que poderia ser um grande avanço no Brasil com relação à produção de tecido, produção de celulose, produção de painel de carro, porque tudo isso você consegue fazer com a cannabis. Você teria um impacto também dessa regulamentação da cannabis na questão jurídica, na superlotação das cadeias, principalmente a questão da superlotação das cadeias femininas. Então, uma regulamentação da cannabis, ela avançaria em vários pontos sociais. Muitas vezes a transformação social depende de uma decisão judicial. Uma decisão judicial feita com coragem, evidentemente que com amparo nas leis, na Constituição, mas com coragem para fazer alguns avanços que muitas vezes uma visão ortodoxa que vinha sendo adotada não permitia, traz uma relevância maior do papel do juiz, do judiciário, nesses avanços. E o judiciário tem um papel enorme nisso, junto com toda a sociedade, mas especialmente na frente do debate tem que estar a ciência e a saúde pública também, diferenciando o que é um uso recreativo, que tem seus efeitos negativos, e a sociedade tem que debater se quer legalizar ou não essas substâncias, com o uso medicinal. A Anne hoje come muito bem, ela dorme muito bem, ela consegue ir para a escola. Faz birra. Sabe, ela faz até birra. A gente adora, né? Hoje ela consegue chorar, hoje ela sorri. Então, assim, faz uma diferença danada. Continua sendo uma criança sindrômica, continua sendo uma criança que não anda, continua sendo uma criança que não fala. Mas o que diferencia é essa qualidade de vida. E é esse o sentimento que a gente tem hoje com a Anne, que ela está presente, sabe? Que ela está aqui. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica.
Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Muitas pessoas chegam aqui e a droga não é, né, o que é mais importante na vida dela. Elas chegam carregadas de inúmeros sofrimentos, né, que muitas vezes elas não conseguiram falar disso, não conseguiram tratar disso em nenhum lugar. Problemas no trabalho, problemas familiares, problemas diversos, e aí elas utilizam da droga como o estopim, né, daquilo. É importante que as pessoas tenham a consciência de que o usuário de droga ele não é essa pessoa estigmatizada que a sociedade construiu. Não podemos partir do princípio que uma pessoa usuária de droga vai cometer algum mal. E se essa pessoa, por acaso, estiver no momento de dificuldade, a gente tem que estender uma mão de ajuda, né? E não tratá-lo de uma forma de marginalizá-lo ainda mais. O governo mantém centros de atenção psicossocial para tratamento de dependentes em uso de álcool, crack e outras drogas, os chamados CAPs. Os centros contam com equipe multiprofissional para orientar usuários e famílias. As secretarias de saúde dos municípios podem indicar o contato de cada centro. O número 136, Central de Atendimento do SUS, também pode ajudar. Nós temos todos os tipos de internação, né? Da voluntária, a involuntária, né? A judicial, né? Então, assim, a maioria das internações que nós temos aqui são as involuntárias, né? Que os pais trazem, né? Os familiares de primeiro grau trazem os pacientes até a instituição. A internação judicial a que a Tatiana se refere é a compulsória. Ela não depende da autorização familiar. O artigo 9º da Lei 10.216 de 2011, a Lei Federal da Psiquiatria, prevê a possibilidade dessa internação determinada pelo juiz competente depois do pedido formal feito por um médico atestando que a pessoa não tem domínio sobre a condição psicológica e física. A internação é apontada por alguns juristas como medida alternativa à prisão. Bom lembrar que desde a edição da Lei de Drogas, a pena de prisão não é mais aplicada para punir o crime de porte de drogas para consumo próprio. O STJ, inclusive, entende que com a nova legislação não houve a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio, mas a substituição da prisão por medidas alternativas. Muitas vezes o próprio dependente não aceita essa intervenção, não se vê como, digamos assim, necessitado de um acompanhamento mais próximo, né? E rejeita, portanto, qualquer ajuda. Em algumas situações, essa rejeição o leva à morte. Então, para salvar uma vida, talvez o sacrifício temporário da liberdade seja algo a se pensar como uma alternativa válida. Essa questão de que a pessoa fica isolada do meio social, sim, isso existe. Isso é real porque quando ela está internada, ela de fato está isolada do meio social. Mas a gente tenta hoje que a internação seja o mais breve possível e que ela fique o menos tempo isolada desse meio social. Era um tabu na sociedade, as pessoas não queriam sequer debater o assunto, né? E aceitavam estar assistindo uma guerra cada vez mais danosa para a sociedade. É preciso que a gente revise a política sobre drogas, um olhar muito mais de impacto social, no impacto de saúde. Se a gente conseguir rever a política sobre drogas com outros paradigmas e não apenas o paradigma da criminalidade, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito rapidamente. Se a gente observar as características das pessoas que têm problema com crack, por exemplo, são pessoas que tiveram pouco acesso à educação, são pessoas jovens, pessoas geralmente de comunidades mais pobres, enfim, então são pessoas que têm, ao longo da sua história, essas pessoas já foram destituídas dos seus direitos. Para que haja descriminalização, pura e simplesmente, né, ou até a regulamentação do uso de algumas substâncias entorpecentes, seria necessário que o Estado pudesse prover serviços públicos, sobretudo na área da saúde pública, suficientes
para atender o universo de pessoas que seriam objeto desse atendimento. E o que nós vemos hoje, infelizmente, no Brasil é uma carência total de recursos humanos e materiais que atendam a população nas suas mais diversas necessidades. Então nós criaríamos mais uma, e essas pessoas ficariam sem o acompanhamento, e de modo que, sob esse aspecto, eu acho um pouco problemático. Vários debates que a gente participa, a gente fala, a gente está defendendo a família, defendendo a família. Eu também estou defendendo a minha família, entendeu? Meus filhos não são orientados para viver uma sociedade em que a droga está presente, não só a maconha, como outras drogas. É um assunto verdadeiro com meu filho. Eu não tive isso na minha casa. As pessoas, os pais, né, hoje em dia eles se informam, mas não assim, poxa, eu vou falar pro meu filho realmente o que de fato é, entendeu? Senão eu vou dar abertura pro meu filho me falar o que está acontecendo. As pessoas não se informam e eu vejo muito isso porque minha família não se informou. Minha própria família não se informou. Então, quando eles foram realmente ver a situação que eu já estava, eu já fazia o uso há quase 10 anos. Minha maior preocupação no sentido das drogas é a desinformação. Hoje a gente pega jovens que falam, não, maconha é uma droga natural e não faz mal. E é justamente a população de maior risco que vai sofrer mais. A súmula 492 do Superior Tribunal de Justiça traz o entendimento da Corte sobre os limites para internação de menores por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A súmula estabelece que o ato em si não conduz obrigatoriamente à medida socioeducativa de internação do adolescente. Com relação a esse entendimento sumulado aqui do STJ, ele decorreu da constatação de que, ainda que seja grave a conduta que é considerada um ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, praticada por um adolescente, nós não podemos aceitar como natural que qualquer ato infracional dessa natureza implique a internação do adolescente como único meio de ressocialização desse jovem, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele possui pelo menos 3 medidas socioeducativas, além de outras providências secundárias, mas como punição, digamos assim, ele prevê a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação. Não tem sentido um adolescente pego com baseado ele ir preso. Mas há medidas de que você possa trabalhar no sentido de fazer coisas mais rápidas, mais ágeis, talvez alguns grupos ou processos que possam ser resolvidos rápidos, tentando passar orientação. Dentro da competência da terceira sessão do STJ, que se compõe de 2 turmas, ou seja, os 10 ministros que julgam matéria criminal, nós temos uma estimativa de que 20%, aproximadamente 20% de tudo que chega aqui, isso engloba habeas corpus, recursos em habeas corpus, recursos especiais, se refere a processos sobre crimes de tráfico de drogas. De acordo com dados estatísticos do STJ, em 2015 foram mais de 460 mil processos julgados no tribunal. Destes, 32.547 eram habeas corpus. O tema drogas apareceu em mais de 8 mil deles. Em 2016, o número de ações com o assunto ultrapassou 11 mil e até 30 de abril de 2017 foram 4.604 habeas corpus com a matéria. Um outro questionamento muito frequente é quanto à necessidade de manter essa pessoa presa enquanto ela responde ao processo. Porque nós temos a prisão preventiva, de natureza cautelar, que o objetivo é evitar que se repita aquela conduta enquanto o processo dura, ou evitar que a pessoa fuja ou atrapalhe o processo, a instrução. E temos a prisão que decorre da sentença condenatória. Então, não necessariamente aquele que responde por um crime grave deve, durante o processo, ficar preso. Ele pode responder em liberdade, o que facilita a sua defesa, o que diminui os efeitos do encarceramento, até para que se prove se ele realmente cometeu o crime. Então, nós entendemos que a prisão antes da condenação é uma prisão excepcional. Ela só pode ser imposta quando absolutamente é necessário.
Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Preconceito mesmo, né? Várias pessoas sabem de vários preconceitos assim, mas esse, até hoje assim, eu olho pela minha família mesmo. Meus familiares mais próximos e os mais distantes, quando ficaram sabendo, foi um choque. Foi um choque, sim, que eles não acreditavam. Hoje o preconceito ele está aí, né? E às vezes as pessoas não reconhecem que isso é uma doença, né? Falar, tá usando porque é vagabundo, enfim, as pessoas têm ainda o preconceito e isso é trabalhado também, né? A gente precisa trabalhar mais isso em meio social também para mostrar para as pessoas que é uma doença. O alcoolismo, a dependência da droga é uma doença e que precisa ser tratada e que precisa de ajuda. Não só em relação a cannabis, como praticamente todos os produtos proscritos. Eu acho que faltam estudos, faltam informações que abordam o assunto. A gente vincula muito a ideia da cannabis, da maconha, com preconceito. Mas por que existe talvez tanto preconceito? A gente acredita que a única maneira de você derrubar um preconceito é com informação, mas informação de qualidade. As pessoas tendo informação de qualidade, sabendo como está sendo usado e o objetivo do uso, o preconceito cai por terra. Isso vale para cannabis como para qualquer outro produto proscrito. Falta uma vontade maior da sociedade civil e do próprio Estado de estimular a reflexão, o debate sobre esse tema. O propósito do seminário, por ocasião dos 10 anos da Lei Antidrogas, foi, acima de tudo, voltado a isso, ou seja, trazer profissionais de todas as áreas do saber para que eles nos munissem de informações, cada um de sua área, para que esse assunto seja debatido não só no meio jurídico. De nada adianta nós aqui, na Justiça, julgarmos processos se a sociedade não se mobiliza para que essa realidade se transforme. E isso não será feito só com direito penal, isso tem que ser feito com políticas públicas, com investimentos maciços em propaganda, em educação, reflexão, estudos científicos, né? E novas leis também, enfim, que nos permitam ter uma realidade diferente da que temos hoje. Nos dias 25 e 26 de abril de 2017, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM, e o Superior Tribunal de Justiça reuniram especialistas, pesquisadores, políticos e ministros para debater a questão das drogas no contexto nacional, estimulando reflexões sobre os 10 anos de vigência da Lei 11.343 de 2006, popularmente conhecida como a Lei de Drogas. Eu sei que tem pessoas com cabeças fantásticas, maravilhosas. Nós precisamos aumentar o nível crítico dessa discussão. Nós precisamos nos unirmos, mas nós, além das crises todas que nós vivemos uma crise de fazer. De fazer. Como a gente diz, de botar a cara. E botar a cara é ruim.
Bom é ficar com as costas na parede, que você está protegido, e dizer tudo que a população gostaria de ouvir. Agora, nós estamos num momento no Brasil em que a gente tem que tirar as costas da parede e se colocar e defender aquele princípio. O judiciário tem sido firme nesse sentido, aberto ao diálogo, e esse evento demonstra que efetivamente não estamos tratando a matéria de uma maneira fechada, como se nós pudéssemos resolver isso na academia sem a participação do contexto social. Eu acredito muito que a gente tem que fazer um trabalho cultural até, para que a gente possa mostrar para a sociedade que essas pessoas podem e devem estar junto, né, de todo mundo. Que essas pessoas passaram, né, ou ainda passam por questões problemáticas no uso de álcool e outras drogas, mas que elas podem ser humanas, que elas têm capacidades, que elas têm direitos como todas as outras. Hoje o Ministério da Saúde tem preconizado bastante isso, né? Tem falado sobre o álcool, tem falado sobre as drogas, mas ainda há a falta de informação bastante, né? Sobre o uso, sobre essas coisas, sobre o mal, né? Que é causado pelas drogas, né? Não sei se diminuiria, né? Mas eu acho que talvez atentaria mais as pessoas a ter a curiosidade de conhecer, né? Porque tudo se desenvolve através da curiosidade, né? Eu vou experimentar uma cocaína, vou experimentar, né? E acaba caindo no vício. O que a gente acredita é que uma educação responsável sobre drogas vai ajudar a sociedade a se informar de uma maneira correta sobre o que é um uso problemático de drogas. E parar com aquela abordagem, com aquela compreensão moralista e preconceituosa que não ajuda em nada quem tem problema com drogas, ao contrário, reforça o problema, traz muito mais dificuldade. É necessário que se invista em políticas públicas, não apenas em aumento de penas, em punições mais exemplares, em encarceramento. Isso é algo que a gente faz porque a lei determina e em situações críticas não há outro caminho a seguir, do ponto de vista da justiça. Mas isso é um pequeno universo diante de tudo o mais que poderia ser feito pelo Estado brasileiro.